Salve! Você está no terceiro milênio e a cultura do terceiro milênio é a cultura racional contida no livro Universo em Desencanto. A humanidade vem sofrendo pelas doenças, sendo que tem na natureza todos os recursos para a cura de seus males. Nós vamos ler um texto do livro Universo em Desencanto, aonde o racional superior nos esclarece os recursos da natureza para o bem da humanidade. Uma das provas de que o infante, que vive em contato com a sua natureza, vive bem, é dada ao próprio vivente pela botânica, que é um ser admirável por ser comunicativa aos humanos. E por isso, aí estão na flora vegetais, com recursos para a cura disto ou daquilo, dando ao vivente meios de remediar os seus males, até não poderem mais poder. Também nos sais minerais, nos fluidos elétricos e magnéticos, ou até mesmo na autossugestão. O vivente encontra a cura, quando há razão para ser curado. E tudo isto é possível, porque tudo é originado das próprias partículas dos viventes, e por isso tem grande ação benéfica para o corpo, tanto na cura como na alimentação, que são os legumes, cereais, etc. Está aí a partícula da deformação dos viventes transformada em vegetais, e por isso dependem dessa partícula para poderem viver. Eu explico assim, de diversas formas, porque existem viventes que bastam 2 ou 3 palavras para compreenderem, e há outros que, por mais que se explique, mais querem explicações. E para muitos é preciso milhares de formas de explanações, e ainda ficam em dificuldades para alcançar as coisas. Existem também as partículas dos animais, da água, da terra, e de todas essas partículas o vivente precisa para viver, pois todas elas são originadas da deformação do próprio vivente. Então pergunta ao vivente, e como é que essas virtudes podem ir para o estado natural se são partículas deformadas nesses seres? Eu respondo, é muito fácil, conforme essas partículas que aí estão, que são as sementes causadoras de tudo isso que aí se mantém, vão indo para o natural, depois de todos serem imunizados, conforme aí vão morrendo, a natureza vai diminuindo a produção de tudo isso, e com o tempo a natureza vai sentindo o abalo, e então os demais irão enxergando, apesar de tudo isso ser feito naturalmente. Continua perguntando o vivente, e para todos no mundo serem imunizados demorará muito? Respondo eu, não. Depois da escrituração pronta, dos seus anúncios e de suas propagandas, nasce imediatamente em todos a curiosidade de ver, de ler e de saber. E sabendo através dessa leitura, é o quanto basta para o vivente se imunizar. A todos interessará o conhecimento da imunização, e quando se trata de um interesse assim, não há quem não queira conhecer. E mediante a propaganda, irá mexer com todos. O mundo inteiro ficará surpreendido, todos aflitos para saberem como é isto, e aqui encontrando todas as justificações satisfatórias para todos darem o grito de honra e glória ao racional superior. Onde estão estas partículas na natureza? Professor Porfírio? É uma maravilha quando a gente percebe no texto como que a natureza trabalha em benefício dos seres humanos. Somos nós próprios, na verdade. Quando ele se refere a estas partículas, que ele nos deu a informação de que depois de uns tantos habitantes do mundo racional se materializarem e haver a formação do mundo, no resultado final nós ficamos com 7 partículas, nós somos 7 partículas de vida eterna, nas 7 partes do porquê assim somos.
E a flora vegetal é uma destas partículas ou virtudes dos habitantes, de uns tantos habitantes do mundo racional. Porque nada se perde, nada se cria. Então é ali que nós estamos, na flora vegetal, na flora animal, nas estrelas, no Sol, na Lua, porque em cada uma dessas 7 partes tem um pouquinho daqueles habitantes para dar consequência à nossa formação e, consequentemente, dar a manutenção. Então nós dependemos dessas 7 partes, ou 7 partículas que estão no Sol, na Lua, nas estrelas, na água e na terra, nos animais e nos vegetais. Então nós somos estas 7 partículas em última análise. Compreendam bem isto. A nossa verdadeira vida está fora deste corpo de matéria. Mas este corpo de matéria é sustentado, organizado por esta vida que está fora do corpo. Era isto que nós precisávamos realmente compreender, porque a vida está em toda parte. Os habitantes se extinguiram dentro dessa deformação material, mas dentro de uma ordem. Então, quando o racional resume para nós, ou podemos assim já resumir para o bom entendimento das pessoas, e ele diz: você é a natureza é você. E aqui está, neste texto, esta boa interpretação. Então, se nós cuidamos do nosso corpo material, as aparências, o zelo, nos alimentamos, asseamos, né, para manter as aparências, então, por que não cuidar do nosso corpo global, que é onde nos sustenta e mantém a vida com saúde e com equilíbrio? É onde o ser humano precisa realmente conhecer. Nós não estamos localizados apenas num corpo de matéria. Parece que estamos aqui. Aparentemente, parece que somos apenas isto. Mas tudo que nos chega, pensamento, a imaginação, a saúde, toda a vibração é de nós mesmos, mas do corpo que está fora deste corpo de matéria. Doutor Carlos, eu sei que a sua percepção nesse caso tem muita explicação, muito interessante. Esse recurso que a natureza fez, porque nós somos a natureza, né? É verdade. Esse texto inicial lido pela irmã é do Terceiro Amarelo, página 139. E começa pela botânica, né, ele justificando que a botânica é um ser admirável, alimentação, remédios. De passagem aí, historicamente, o nosso SUS, Sistema Único de Saúde, 1988, né, criado pela Constituição, ele em 2006 foi feito um Programa Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, com 6 tipos de terapia. A primeira é justamente plantas medicinais e fitoterapia. Fitoterapia quer dizer que já foi processada, extrato, cápsulas, etc., né? Entrou também homeopatia, medicina chinesa, medicina antroposófica, termalismo e crenoterapia. Mas a fitoterapia é o que está mais próximo do povo, né? Sempre foi utilizada, sempre foi orientada pelos espíritos na fase passada. Todo mundo tem uma hortinha, né, medicinal, chamada pela medicina agora como farmácia viva, com todo respeito, que antigamente torcia um pouquinho o nariz, né? Então, isso daí é de conhecimento do povo, mas tem o uso fluídico dessa parte da flora, né? A homeopatia usa a parte fluídica de vegetais também, de outras fontes, mas de vegetais tem muita medicação homeopática que trabalha fluidicamente, mas vem do reino vegetal. Também é recurso da natureza, né? Embora um pouco mais especializado. Tem a flora marinha, no 14º da tréplica, ele fala flora marinha e flora espiritual, que aí já é trabalhada fluidicamente pelas energias, né? Pode ter um aparelho com vidência ou sendo aparelhado para trabalhar com isso. No final daquele filme Nosso Lar, né, é requisitado um recurso do povo da mata, e é um filme kardecista, né? Espiritismo cristão kardecista, né? Brasil, maior país kardecista do mundo. E no final do filme tem isso, e a mentora explica que tem um povo que trabalha na mata, são outro tipo de espíritos, e aí traz aquele fluido, e aí consegue... isso faz parte do cultural brasileiro, né? O racional fala flora vegetal, flora marinha, flora espiritual.
Na flora marinha, de passagem, a gente tem que dizer que a maior floresta do mundo é o fitoplâncton. O oxigênio, principalmente a quantidade maior que a gente precisa, é garantido por essa floresta, né? E outros recursos da natureza, tem um vídeo número 105, a gente falou dos tipos todos de terapia. Começa com logoterapia, mente-terapia, vibroterapia. Na parte de vibroterapia tem notas musicais, ou bead mantras, mantras raízes, cada um relacionado a um chakra, né? Quem conhece já está usando, é um recurso da natureza, embora um pouco mais especializado, eu diria até oculto, né? E pedras também trabalham também para a saúde do ser humano, tem que ter algum conhecimento ou orientação. A fase racional, cada um vai ter a sua orientação precisa e necessária onde estiver pelo desenvolvimento do raciocínio. Vibroterapia, energoterapia, aeroterapia, hidroterapia, dietas, fitoterapia. Estou falando rápido, mas está lá nesse vídeo número 105. Homeopatia, alopatia, cirurgia, radioterapia, venenos tóxicos e drogas mortais. Tem drogas que as pessoas dizem naturais, né? Mas a pessoa está fazendo uma automedicação equivocada. Os usos medicinais da maconha provam que quem faz o uso que diz que é uso recreativo, na verdade é automedicação, porque a pessoa tem um cérebro quase igual a um epilético. E epilepsia daquela severa que os remédios não curam, só mesmo não, mas um dos recursos é o derivado canabidiol. Então tem que voltar para logoterapia, né? Que o livro Universo em Desencanto é isso, tratar a gente pela palavra e pelo fluido racional que está junto da palavra do racional superior. Então essas 7 partículas são do vivente, mas elas são 7 partes da natureza. E são os recursos da natureza para o benefício da humanidade. É verdade. Aí está o tudo da volta de todos para toda a humanidade saber como voltar para o seu verdadeiro estado natural. Todos esses recursos que existem na natureza já foi programado de forma que o ser humano, ao acessar esses recursos, ele tenha condições de solucionar os seus pequenos problemas da vida da matéria. Matéria essa que precisa de cuidados. E bastava que o ser humano absorvesse esses recursos naturais naturalmente, porque o órgão que a natureza fez para tratar a matéria dessa forma é a respiração. Se você estiver num lugar, um local arborizado e que tem esses recursos naturais, naturalmente você vai ser beneficiado pela respiração. A respiração é o fator natural que trata o ser humano. Esses compostos naturais já são feitos porque não existe recursos naturais o suficiente para toda a humanidade se tratar naturalmente apenas pela respiração. Então é feitos os fitoterápicos e outros recursos mais. Mas basta o ser humano estar num local com oxigênio puro que ele já está sendo tratado por todas as ervas que tem nesse local. Esse é o processo natural de cura. Quando o ser humano está doente e precisa se curar, e às vezes o organismo não consegue absorver esses fitoterápicos, basta ele trocar de lugar e para o lugar de oxigênio mais puro, que ele já cura a sua doença. Uma doença que às vezes não tem cura para a medicina, mas basta ele trocar de lugar, que ele é curado. Por quê? Pela respiração. A respiração é que dá essa cura. Não é respiração só pelo nariz, não. Ele respira pelos poros. O meio ambiente dá essa cura para ele. Então, tem muitas coisas que o ser humano desconhece, e uma delas é que a respiração é a melhor e maior cura que o ser humano tem. Mas por ele não se conhecer, ele então polui o ar que ele respira, dificultando então essa sua vida aqui na matéria e encurtando essa sua vida.
ele é tão incoerente consigo mesmo que ele compra um carro bonito e vai num posto não autorizado e coloca um combustível adulterado. Aí o carro lá na frente para e ele processa o posto porque colocou no seu carro bonito um combustível adulterado. Mas ele mesmo coloca na sua máquina um combustível adulterado, um combustível que não foi feito para trabalhar essa máquina. Essa poluição que o ser humano respira é um combustível adulterado. E ele absorve esse combustível e encurta então sua vida aqui na matéria. Bastava ele conservar todos os recursos naturais que ele teria a sua saúde bem melhor do que temos hoje. Sônia. É muito importante a humanidade reavaliar essa questão do reflorestamento. É muito importante para o benefício do meio ambiente, do ar, da água, para o nosso tratamento. Se você gostou desse vídeo, dê um like, compartilhe e curta esse vídeo. Fiquem com a luz racional. Salve!